Oi gente, eu sou a Neide e hoje é dia de empada de camarão aqui no canal. Essa empada é feita com uma massa leve que desmancha na boca e vai poucos ingredientes. E vou te mostrar como fazer um recheio de camarão cremoso que fica delicioso. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho aqui na minha vasilha 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que a minha xícara é aquela de 240 ml. Aqui eu vou colocar o sal, que é meia colher de sopa rasa, e é só misturar tudo. Essa massa de empada, gente, ela é maravilhosa. Vai poucos ingredientes e desmancha na boca. Então vale muito a pena fazer ela. Já misturei bem o sal e o trigo. E agora eu venho com a margarina. De margarina eu tenho 250 gramas. E como está frio, eu uso a margarina em temperatura ambiente. E outra dica, a margarina que eu uso é a Qualy. Não é propaganda, mas é o que dá o melhor resultado. Agora eu vou misturar essa margarina ao trigo aos pouquinhos. A gente vai fazendo assim, ó. Pego o trigo e margarina e vou passando aqui na minha mão, ó. Como se fosse uma farofinha, ó. Bem de leve, ó. Não recomendo que você já comece apertando tudo de uma vez. Não fica um bom resultado. Esse é o grande segredo daquela massa super leve que desmancha na boca. É só esse movimento, ó. Até ficar uma farofinha bem úmida. Tá vendo, gente, como é bem simples? Olha como o trigo já vai ficando úmido. Isso faz toda a diferença na qualidade da sua empada. Aqui eu já tenho uma farofinha bem úmida. E agora sim eu posso apertar até dar liga, ó. E ela dá liga muito fácil. E aqui, gente, não vai mais nada. A massa vai dar ponto com o calor da nossa mão. E olha como já vai dando liga na massa. É bem rápido. Agora uma dica, tem farinha de trigo que ela é um pouquinho mais seca. Então se demorar muito a dar ponto, coloca um pouquinho mais de margarina. Aí você coloca uma colherzinha e vê se dá ponto. E assim você vai fazendo até chegar no ponto. Não coloque muito para não perder o ponto da sua massa. Minha massa já está no ponto e para saber se ela chegou no ponto certinho, eu vou pegar um pouquinho de massa e vou apertar, ó. Apertei, agora eu vou dar uma achatada. Tá vendo, gente? A massa está lisinha, ó. Não está rachando. Esse é o ponto. Agora, como ela aqueceu com o calor da minha mão, eu vou deixar ela na geladeira por uns 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio cremoso de camarão. E para fazer o nosso recheio de camarão, eu vou colocar um pouco de óleo na panela. Bem pouquinho. Em seguida vou colocar 2 dentes de alho amassados e uma cebola pequena picada. Agora eu vou mexer e vou esperar essa cebola dar uma boa murchada. A cebola já deu uma boa murchada. Olha como ela fica, ó. Chegando nesse ponto eu vou colocar o camarão. Aqui eu tenho 300 gramas de camarão descascado. E um detalhe, gente, se o seu camarão for grande, é só cortar em 3 ou 4 partes. Vai depender do tamanho do camarão. Agora é só mexer tudo. E o camarão vai ficar aqui no fogo até ele perder toda essa cor cinza e ficar rosadinha. O que é bem rapidinho, porque o camarão cozinha muito rápido. Aquela cor cinza do camarão já saiu todinha. E olha como ele fica, ó. Uma cor mais rosadinha. Chegando nesse ponto, vou colocar o restante dos ingredientes. Vou colocar pimenta do reino a gosto, colorau também a gosto, 150 gramas de molho de tomate, aquele do sachê mesmo. Misturo tudo e agora eu vou colocar o sal. O sal, gente, é meia colher de sopa rasa, não é muito, ó. Misturo tudo novamente e olha que molhinho lindo que já vai ficando. Agora eu vou deixar o camarão cozinhando por uns 2 minutinhos. Já passou 2 minutos e o molhinho já até começou a secar, ó. Chegando nesse ponto a gente vai dar cremosidade a esse recheio. Vou colocar, ó, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Vou mexer tudo. E para congelar o recheio de camarão, gente, tem que ser com farinha de trigo. O amido ele solta bastante água e aí não fica bom para congelar. Já passou 1 minuto. E o trigo já está bem cozido. Agora eu venho com 200 ml de leite. E é só misturar tudo. Se você não quiser usar o leite, pode usar requeijão. Também fica muito bom. Vai dar a mesma cremosidade, sendo que sai um pouquinho mais caro. E aqui é só ficar mexendo por uns 2 minutinhos. Já passou 2 minutos e o nosso recheio já está no ponto. Olha como ele fica, ó. Super cremoso.
Agora é só apagar o fogo e vou jogar salsinha aqui a gosto. A salsinha eu coloco no final só para ela ficar mais verdinha. Isso com o fogo apagado, ó. Olha a diferença que dá no nosso molho. E agora é só esperar esse recheio esfriar completamente. A massa da empada já está gelada e o recheio já está completamente frio. Agora sim podemos começar a montagem da nossa empada. E para a montagem da nossa empada eu vou usar essas forminhas de 50 ml. Você encontra ela assim, ó, em pacotinhos com 100 unidades. E a medida dela é 7 de diâmetro e 2,4 de altura. Encontra ela facilmente em qualquer loja de embalagem ou em lojas que vendem produtos para festa. Vou pegar um pouco de massa e vou usar uma colher como medida. Se você tiver balança, pode pesar 25 gramas. Aqui é só apertar e vou dar uma achatada. E depois eu vou colocar dentro da forminha. E vou acabar de arrumar com o dedo, ó. É bem fácil, é só ir apertando devagar. O excesso de massa eu tiro com a mão mesmo e deixo assim, ó, na altura da bordinha. Agora é só colocar o recheio. Olha que recheio lindo, gente. Aqui é a mesma coisa, ó, só até a altura da bordinha. Tá vendo, gente, ó? Não pode passar muito, porque senão vai abrir a tampinha na hora de assar. Tem que ficar bem recheada, mas não pode ser demais. Tá vendo, gente, ó? Tá com bastante recheio, mas tá seguindo essa bordinha. Agora vamos fazer a tampa e a mesma coisa, ó. Vou pegar uma colher como medida. Fica mais fácil. Aperto. Sendo que a tampinha eu preciso dela mais lisinha, ó. Apertei e vou abrir ela dentro de um saquinho plástico. E aqui é só achatar na mesa mesmo. Usa a forminha como medida. Viro aqui, ó. Tá vendo, gente? Tem bastante massinha, ó. Vai tampar perfeitamente a empada. Agora eu pego a minha empada e venho com a tampa, ó. Olha que fácil. Aqui com o dedão eu vou apertar e vou fechar, ó. Aperto, tiro o excesso de massa e fecho a empadinha ao mesmo tempo, ó. Dou uma alisada aqui com a mão. E a nossa empadinha já está montada e fechada. Olha que linda que fica. Vou fazer mais uma para você ver. Pego um pouco de massa. Uso a minha colher como medida. Essa é uma colher de sopa. Aperto minha massa. E aqui eu achato com a mão. Essa parte vai ficar dentro da forminha. A tampa você já sabe, a gente abre no saquinho para ficar mais lisinha. Coloca a massa dentro da forma. E venho com o dedo arrumando, ó. Tiro o excesso de massa com o dedão mesmo. E venho com o meu recheio. Coloco aqui dentro da forminha, ó. Arrumo e vejo se tá na altura, ó. Lembrando de deixar o recheio aqui na bordinha, ó. Agora vamos para a tampa, a mesma coisa, um pouco de massa, aperto na mão, a gente aperta assim para ficar mais maleável. E vou abrir no saquinho, com a mão mesmo. Achato. E acabo de abrir com o dedo, ó. Vou medir com a outra forminha. A massa tá passando e assim fica bem tampadinha a empada. Agora é só vir com a empadinha, ó. Virei, tiro o saquinho e vamos cortar e fechar ao mesmo tempo, ó. Com o dedão mesmo, ó. Aqui você aperta, que assim você corta e fecha. E vou dar aquela alisada, ó. Suavemente. Está perfeita a nossa empada. Eu vou continuar montando a empada e já volto para te mostrar. Já modelei todas as empadinhas e coloquei elas dentro de uma outra forma. Essa outra forma, gente, é a proteção para essa empadinha. Essa forminha ela é muito fininha, então se você não colocar essa proteção, vai queimar o fundo da sua empada. Aqui eu tenho uma gema que eu vou colocar um pouco de óleo. E agora é só bater com um garfinho para ficar bem misturado. Já está bem misturadinho.
E agora eu vou pincelar essa gema em cima de cada empadinha. A gema vai deixá-la com uma cor bem bonita. E assim eu vou pincelar todas as empadinhas. E agora é só levar a empada para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e vou assar a empadinha por 30 minutos na temperatura de 200 graus. A nossa empadinha de camarão já ficou pronta e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que linda que ficou a nossa empada de camarão. E ela sai facilmente da forminha. Olha que perfeita que ela fica. E olha a qualidade dessa massa. E a empada fica bem recheada. Olha que maravilha, gente. Dá até água na boca, não é mesmo? Essa empada desmancha na boca. E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 25,50 e renderam 20 unidades. Então, R$ 25,50 dividido por 20, cada um vai sair a R$ 1,27. E a sugestão de venda é R$ 4,00. E a validade da empadinha depois de assada é até 3 dias na geladeira. Mas se você quiser congelar, também pode. E para congelar a empadinha é depois de assada. Quando ela estiver fria, você já leva ao congelador e quando estiver durinha é só manter em bandeja ou em saquinho. E aí você pode deixar congelado de 30 a 90 dias. 30 dias no congelador e 90 no freezer. E quando for usar é só tirar 30 minutos do congelador e deixar em temperatura ambiente. Depois é só aquecer normalmente no forno convencional. Um grande beijo e até o próximo vídeo.